que nós pensássemos um pouquinho nesse desembainhar de espada de Pedro. Esse desembainhar da espada de Pedro representa quando nós queremos agir no reino de Deus, quando nós queremos lutar as batalhas no reino de Deus com as nossas forças. Pedro julgou que puxando a espada e com a força dos seus braços, com a sua própria força e luta, ele podia dar uma ajudinha talvez para Jesus ali, São Jesus, agora vamos socorrer, vamos ajudar o nosso Senhor, porque o poder está aí e nós vamos. E ele então, com as suas forças, tinha prometido para o Senhor, e eu acho que ele queria cumprir mesmo, estava pronto. E vai, então, essa espada, quando tiramos, quando nós não sabemos interpretar as coisas espirituais. Muitas vezes nós olhamos as coisas espirituais e nós não sabemos interpretá-las como espirituais, e nós ficamos lutando com os nossos braços, com as nossas forças, como se estivéssemos puxando uma espada e indo para cima e querendo resolver. Mas quando a gente vai lendo esse texto, a gente vai ver que essa espada nas batalhas espirituais não tem muito sentido, não tem, na verdade, nenhuma utilidade. E há algumas coisas no texto que nos mostram essa batalha acontecendo e mostrando que essa espada não era útil, que a força do nosso braço não é útil. No verso 1 a gente lê, e é o primeiro aspecto dessa inutilidade do nosso braço, da nossa espada, é que ela não é útil para passar no vale de Cedron. Verso 1 diz: tendo terminado de orar, Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. O que é esse vale de Cedron? A gente pensa às vezes que a Bíblia cita os lugares por citar, mas a cultura judaica tem muitas nuances, e os lugares sempre recebem nomes de acordo com a história que aconteceu ali. Se você ler a Bíblia, você vai ver isso acontecendo várias vezes. Os nomes são dados aos lugares de acordo com histórias, com manifestação de Deus naquele lugar. Às vezes troca-se o nome. Então, quando você vê que Jesus passou no vale de Cedron, isso ali não está ali por acaso, só para a gente se situar. Então, Jesus estava em algum lugar ali. Não, existe um porquê de estar ali. E que vale do Cedron é esse? Que muitas vezes nós passamos por esse vale, como os discípulos passaram com Jesus pelo vale de Cedron. Vale de Cedron aí são duas palavras, vale, né, e Cedron. Algumas traduções pode ser que está aí ribeiro, né? A palavrinha que está aí grega, ela pode ser interpretada também, traduzida como uma tempestade. Por isso ribeiro, ou na verdade a ideia é que é um canal, um ribeiro que, quando há chuva em abundância, ele é formado. Não é um rio que tem uma nascente e está passando por ali, mas um ribeiro que, quando chove ou quando há uma abundância de chuvas, ele é formado. Essa é uma das possíveis traduções, por isso está ribeiro. Mas também pode ser interpretado pela raiz hebraica como uma fenda que se abre, um abismo. Por isso, vale. E Cedron, ele pode ser traduzido, não é traduzido justamente porque é um nome que é até hoje conhecido, o lugar, mas se nós fôssemos traduzir Cedron, ele poderia ser traduzido por turvo ou escuro. Turvo ou escuro, ou então um lugar de pranto. Escurecer, um escurecer que leva a prantear. Essa é a raiz dessa palavra grega. Então nós poderíamos dizer que esse vale pelo qual Jesus está passando com os discípulos é o vale escuro, ou um abismo escuro. Um lugar escuro. E que traz pranto. Um vale de pranto, de choro, de angústia. E ele estava a caminho, e logo em seguida ele está no jardim, né, como algumas traduções aí falam, no jardim, o olival, que é o jardim do Getsemane, onde de fato ele pranteia, mas ele passa por esse vale escuro. E os discípulos passam com ele, Pedro passa com ele. E quando nós passamos, irmãos, nesse vale escuro da nossa vida, e nós passamos por lugares, por abismos escuros da nossa vida,
Nós temos os abismos, nós temos momentos de pranto, de tempestade, de uma escuridão, não no sentido da luz de Cristo, mas escuridão da vida, onde nós estamos sem muito saber por onde tatear, as coisas estão difíceis, o choro vem, a tristeza, como quem passasse pelo vale da sombra da morte. E esse vale da sombra da morte é um lugar que existe de fato lá em Israel, aonde de tão estreito e as montanhas se levantam por sobre ele, que a luz ali só é possível ser observada perto de meio-dia. Por isso o vale da sombra da morte, um lugar extremamente perigoso. E quando o salmista está passando pelo vale da sombra da morte, o que ele diz? Que o Senhor está com ele. Ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. A força do nosso braço, a espada, não serve para passar por esse obstáculo, não serve para passar pela aflição desse vale, não serve para socorrer-nos na hora do choro, na hora da tristeza, da dor, das lágrimas. A força do nosso braço é inútil. É o que Jesus está ensinando aqueles discípulos, é o que Jesus está nos ensinando, que muitas vezes nós passamos em vales escuros, às vezes no nosso casamento, às vezes na nossa família, com nossos filhos. Talvez um vale escuro de um pecado crônico que tem acompanhado você, tem envergonhado você, e você não consegue se livrar, e aquele vale permanece ali escuro na sua vida. Talvez uma revolta guardada no coração, que você não consegue se ver livre, uma aflição, uma mágoa, uma amargura, uma tristeza, talvez um sentimento que você nem entenda, uma dor, um luto, uma dúvida, uma ferida aberta, que te provoca angústia, tristeza, dor. E a gente começa a lutar. A gente quer lutar contra isso com o nosso braço. Como Pedro, a gente não sabe interpretar as coisas, e a gente puxa a espada, assim, deve ser assim, e a gente vai fazendo um esforço. E vai tropeçando, tropeçando e tropeçando, não entende. Assim como Jacó, a gente passa a noite inteira lutando contra o anjo do Senhor. Era só se render. Era só se render. Se não for para te servir, deixa aqui. Se eu quero